Coisa na mão, né? Amém. O Xandão vai me ajudar aqui. Vocês estão bem, gente? Quem está bem aí, levanta a mão, fala assim, eu estou bem. Dá um glória a Deus. Vai pegar a cadeirinha para mim, por favor. Que bom, né, gente? A gente está junto. A gente teve um final de semana assim, uma coisa de louco, né? Uma maravilha de Deus, aquele que a gente viveu esses dias. E na verdade, né, eu tenho o hábito de sempre anotar, né, aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração. E hoje, e também no dia de ontem, eu passei lendo e relendo as promessas que Deus nos fez esses dias. E a gente está assim, muito feliz, muito alegre, né? Para você que talvez está chegando aqui hoje e está assim, o que aconteceu nesses dias, né? A gente teve a presença do apóstolo Anselmo, homem de Deus, um homem assim muito profundo. Ele ministrou uma palavra muito bacana no nosso coração. E caso você perdeu, né, uma ministração, você tem como ouvi-la novamente. É só acessar. Nós temos um aplicativo, o aplicativo IMV, e ali você consegue, né, ver, rever as ministrações, né, tudo que ocorreram e ocorre aqui na IMV. Então, se você ainda não tem um aplicativo, se você quiser, é só baixá-lo. Vai nas lojas aí de aplicativos, né, assim que fala mesmo? As lojas, é isso mesmo, né? E aí a gente colocou ali uns códigos QR Code no nosso templo, né, espalhado nas paredes. Você pode aproximar o seu celular, vai abrir o link e você já baixa aí o aplicativo e tem todas as informações daquilo que acontece aqui na IMV. Antes da gente entrar no nosso estudo, né, eu queria só relembrar você algumas coisas, né, que para nós é muito caro. São os nossos princípios, aquilo que move o nosso coração. Deixa eu dar uma tossida aqui. Que é justamente, nós acreditamos numa igreja de relacionamento. A gente entende que cristianismo é relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus, e pelo fato de nós nos relacionarmos com Deus, nós nos relacionamos bem conosco mesmo. Aí o princípio de cura, de libertação que vem sobre nós, porque a gente tem uma revelação de quem Deus é. E este homem sarado e curado em Deus, ele também se relaciona com o próximo, assim como ele ama a si próprio. Então, quando Jesus ele resumiu os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, nós entendemos que aqui está a base, o pilar do cristianismo. Então, a gente é um povo que gosta de se relacionar. E nós temos ações que facilitam o relacionamento, né? A gente entende que quando a gente vem para o templo, e o templo ele é o lugar onde nós somos semeados por uma palavra, uma motivação, onde a gente recebe uma direção de Deus para a nossa vida. Isso é muito bom. Aí vem uma comunidade de povo, a gente se reúne aqui, e aí é muito legal a gente ver um, rever outro. Às vezes rola uma paquera, da paquera rola um namoro, do namoro o casamento, do casamento filho, né? Porque a gente está tudo junto, né? Participando, e esse momento é muito bom e poderoso. Mas um lugar para a gente ser realmente cuidado é um lugar da comunhão, de um relacionamento onde a gente passa a ser percebido, visto. E isso nós temos então uma dinâmica na casa, que é a dinâmica das células. Então nós somos uma igreja celular, né? Nós temos várias células espalhadas na cidade. Nosso coração, nós estamos para ser aquela igreja que possua uma célula em cada bairro dessa cidade. Estamos caminhando, né, para que isso aconteça. Então, se você vem, participe, está com a gente e quer entender como funciona isso, né? Então depois você pode nos procurar. A gente tem sempre o balcão do informe ali, sempre vai ficar uma pessoa ali que você pode tirar suas dúvidas. E a vantagem do aplicativo é isso, porque no aplicativo você clica e lá você vai ter lá, né, as informações da célula. O Alexandre ontem esteve lá comigo, né, na nossa célula, a minha célula toda segunda-feira. Foi uma benção, não foi, Alexandre? Uma benção demais, né? Tirando a camisa que você foi lá, o resto foi muito bom, né? Foi uma maravilha, assim, Deus fala e a gente aproxima cada vez mais um do outro, né? Então fica um convite para você aí, em nome de Jesus. Nós estamos hoje, Vitor, você está contando? Porque eu parei de contar. Hoje é o quê? A quinta ou a sexta terça-feira? 4? Nós só estamos em 4 terça-feira? Então nós estamos trabalhando a resenha teológica, nós mudamos o formato do nosso culto de terça-feira. Ele era o culto de oração, né? O culto normal. Nós transformamos esse culto agora como culto de estudo, né? Então nós estamos desenvolvendo um estudo, né, que é sobre a graça maravilhosa. E a base desse estudo está no livro do Luciano Subirá, A Graça Transformadora. Na terça-feira passada foi muito legal a resenha, eu gostei demais de falar sobre aquele assunto, né?
Vou pegar aqui, deixa eu já abrir aqui. Isso. Foi muito bacana. Eu vou falar só o finalzinho, o fechamento, né? Para você ver assim, pastor, eu não pude estar aqui, não tem importância. No aplicativo, você clica lá e você vai pegar, vai ter acesso à última terça-feira, aquilo que nós estudamos e falamos aqui. Né? Então, nós falamos tanta coisa, né? Nós falamos tanta coisa. Deixa eu só dar uma revisão aqui e mostrar para você aqui. Nós falamos, por exemplo, a respeito da lei. Então, nós trabalhamos o que é a lei, nós trabalhamos qual é o efeito da lei. Né? Como a gente está construindo o entendimento da graça, a gente precisa, então, construir dentro de alguns fundamentos. Então, a gente trabalhou o período antes da lei, né? Que é o período lá que vem de Gênesis até o Abraão. E nós olhamos que naquele período ali de Gênesis a Abraão, havia uma palavra que era dada por Deus, né? Então, os homens que ouviam a palavra e viviam pela palavra, pela fé, eles eram justificados pela fé. E desde quando a gente entende, né, antes da lei, sempre houve ao povo de Deus a prerrogativa da obediência, né? Da gente viver segundo aquilo que nós ouvimos. Aí nós saímos do período, né, antes da lei e entramos no período da lei, que aí é o decálogo, né, são os 10 mandamentos dados por Moisés, e ali instaura-se o período da lei. E na terça-feira passada nós falamos então qual a função da lei, por que Deus deu a lei, né, para que serve a lei? E nós chegamos a algumas conclusões, percebemos que, por exemplo, a lei, ela serve para denunciar o pecado. Mas a lei ela não tem um poder salvador, ela não salva ninguém. Né? Ela só denuncia uma anomalia, ela só denuncia um estado pelo qual nenhum homem consegue salvar a si próprio. Então este homem, ele se vê como um pecador, impossibilidade de se salvar, e quando ele se olha dentro dessa conjuntura da sua vida e existencial, o que esse homem faz? Ele clama por um salvador. Então ele sabe que ele precisa de um resgate, ele sabe que só Deus pode salvar ele. Então nós olhamos que a lei ela tem não um período, ela tem uma, fugiu a palavra, quando ela trabalha conceito, como é que é a palavra que a gente fala sobre conceito? Ela tem uma função pedagógica na vida do ser humano. E nós falamos que o fim da lei é onde? É Cristo. Então, aonde que tem a duração da lei? A lei ela dura até Cristo chegar. Cristo chegou, agora entra o terceiro período, que é o período da graça. E hoje nós vamos ainda falar sobre um pouco da lei, para entender o caráter profético da lei. A lei tem um caráter profético. O que é um caráter profético? Por que eu tenho que entender essa questão do caráter profético? Então nós estamos construindo com vocês base, para a gente entrar no estudo da graça, e entender a graça, dentro desse todo período que a Bíblia ela apresenta para a gente. Amém? Eu tenho sido muito edificado, acredito que você também está sendo, e nós vamos então entrar hoje sobre o caráter profético da lei. Tá ok? Amém? Lembrando você pode me interromper, você pode fazer perguntas, tá legal? E aquilo que eu souber, a gente vai dividindo e vai conversando aí. Então, o primeiro texto que eu vou pedir você para abrir está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4. Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, tá bom? E esse texto, ele vai falar com a gente assim, porque o fim da lei é o quê? O fim da lei é o quê? Está aqui, ó. O fim da lei é o quê? Fala para mim. O fim da lei é Cristo. Ok, mas ele vai um pouquinho mais. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, veja, e a gente ouviu bastante sobre justiça, né? Voltando no final de semana, nós fomos assim muito abençoados, nós ouvimos que toda oração é uma questão de justiça. E quando a gente observa ali, a gente está falando sobre questões de justiça. Então, a gente precisa entender que a gente serve a um Deus que é justo, mas a gente serve um Deus que é misericordioso e um Deus gracioso. Porque a Bíblia define Deus como amor, e o amor, ele traz isso tudo, ele traz misericórdia, ele traz justiça, ele traz todas essas coisas naquilo que Deus é. Então, veja, este homem e essa mulher,
por causa do pecado de Adão e de Eva, tá? Estou recapitulando algumas coisas. Ele teve um problema. Qual o problema dele? O problema dele foi desobedecer? Não somente isso. O problema do homem desviar do propósito que Deus estabeleceu para ele fez com que a natureza humana, isso é importante a gente entender, a natureza humana ela foi corrompida. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele disse, né? Estou repetindo algumas falas minhas, ele disse assim, quem gosta de mexer com computador, quem mexe com computador, programação de computador, entende um pouquinho disso. Tem alguém aqui assim? Então, só ali, aqui, só o Policarpo? Então, o Policarpo vai entender um pouco melhor. É quando entra um vírus no sistema. Quando entra um vírus no sistema, o que acontece com o sistema? Ele pode dar um pau de vez, mas ele pode também operar, não é isso? Ele pode continuar operando, mas... Olha só, ele opera danificado e roubando informação que ele está falando. Então, ele não consegue cumprir o propósito que foi estabelecido. Ele está até funcionando, mas ele está comprometido. Então, o pecado na raça humana é um vírus que bugou o ser humano. Esse ser humano agora ele não consegue mais corresponder a um propósito divino, do qual Deus estabeleceu para ser imagem e semelhança de quem Deus é. Como ele agora tem um problema de natureza, então nada do que ele produz e faça, ato de bondade, não está no cunho da justiça, porque ele vem de uma natureza caída, perversa e maligna. Então até as boas intenções desse homem são más, as suas boas ações são perversas, porque este homem não cumpre mais o propósito, porque a natureza dele foi corrompida. Entendeu isso? Glória a Deus, amém? Amém? Então, por que você está falando isso, pastor? Eu vou te dar um spoilerzinho aqui, da vida como ela é. A gente olha para uma pessoa, a gente acredita assim, se você olha para uma pessoa, ela está lá, afundada em drogas, em bebida, se ela está afundada em prostituição, afundada em mais o quê? Sei lá, um monte de coisa, depressão, aquela tal. Você fala assim, esse cara tá ruim. Aí você tem um histórico dele, sabe que ele roubou e matou alguém. Você fala que ele é? Você fala que ele é? Mal. Então, automaticamente, para essa pessoa, qual é a sentença dele? A morte ou o inferno, tudo bem? Mas se você olha para uma pessoa agora, essa pessoa correta, não é drogado, não se prostitui, moralmente o cara é excelente, faz ato de bondade, ajuda todo mundo, é aquele cara que todo mundo gosta, que está perto dele, a gente não sabe nenhuma deficiência dele. Então essa pessoa agora é uma pessoa boa, correto? Pessoa boa. Então logo essa pessoa, ela merece o céu, porque essa pessoa é boa demais. É incompatível essa pessoa tão boa ir para o inferno. Ela merece o céu. Aí você já passou por uma outra experiência que eu vou te dar. Você passou pela experiência, de repente, uma pessoa, um homem e uma mulher cristão, e está namorando uma pessoa que não é cristã. E aí ela chega para a gente e fala assim, pastor, conheci uma pessoa. Ah, que legal, que bom. E aí, como é que é? Fala aí. Pastor, ele é uma excelente pessoa, não bebe, não fuma, não faz nada tal, assim, mas é muito melhor do que até muito crente. E aí, vocês já ouviram isso? Já ouviram isso? Qual é a consciência? Quando a gente anda nesse nível, qual é a consciência? É a consciência deturpada da verdade, do princípio, do fundamento bíblico, pautado na justiça humana. Qual que é a justiça humana? Aí eu digo quem entra e quem sai. Mas quando eu entendo que o homem tem um problema de natureza, até esse bonzinho, se não entregar a vida para Jesus, vai para o inferno. Entendeu? Tem esse bonzinho. Porque é uma questão de natureza. Então só teve uma forma de Deus modificar isso, transformar isso, que foi entregar o seu filho para morrer numa cruz
E todo aquele que nele crê não perece mais. Por quê? Porque a justiça do Filho é sobre a gente. E todo aquele que entregou a vida para Jesus Cristo, nasceu de novo, é um regenerado. Ele agora tem um espírito novo. Então ele tem uma natureza celestial, espiritual. A natureza caída está ali, mas a espiritual também está. E esse homem agora, ou essa mulher, é o que a gente chama da nova criatura em Cristo. A Bíblia fala que ele carrega a mente de Cristo. E Cristo fala assim com a gente, tem de mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então este homem agora, ele vai voltar à origem de ser a imagem e a semelhança de quem Deus é. Então esse é o novo homem, a nova mulher transformada em Cristo. Não é por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele é, mas é por aquilo que Cristo faz na vida dele. Tudo bem? Esse é o resumão aí do Evangelho. Mas a gente precisa saber isso. Aonde que está isso? Está na queda, antes da lei. E antes da lei, então, esse homem caído, encontra-se Abraão, pai da fé. Esse homem creu, e porque ele creu foi imputado pela justiça. Passa-se mais um tempo, vem Moisés. Moisés traz a lei. E quando ele traz a lei, ele traz então o decálogo, ele traz as leis morais, traz a lei do relacionamento, traz a lei de adorar apenas um Deus. E aí está pronto, está instaurado a lei dos 10 mandamentos. E quando nós estamos olhando a lei dos 10 mandamentos, então a pessoa se afere à lei, no sentido de que, se eu cumprir a lei, eu sou salvo pela lei. Ok? Olha como a cabeça é. Ah, pastor, me torne isso mais claro. Tá bom. Basta eu ir na igreja, não faltar um culto, ser dizimista fiel, basta eu ser na igreja ofertante. E se eu quiser ser o supra-sumo, eu vou trabalhar no ministério da igreja. Eu vou dar meu sangue no trabalho da igreja. Então agora, porque eu faço todas essas coisas, eu sou um merecedor. Esse é o mesmo entendimento lá do judeu quando ele cumpria a lei. Só que aí, que nós estamos vendo, que a lei não tem um caráter salvador, ela só denuncia o pecado. Deixa eu aprofundar um pouco mais aqui. O Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar meu período de seminarista em São Paulo. Eu estive numa certa comunidade de fé e eu vi uma pessoa assim muito mesmo, muito bondosa, muito envolvida com obras assistencialistas, obra social, melhor dizendo. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: ele faz isso para compensar um pecado. Ele está fazendo isso porque, na verdade, tem uma estrutura de pecado aí. E ele está fazendo essas coisas para compensar. Então é um outro lado. Às vezes a pessoa entra dentro da igreja porque ela quer compensar algumas falhas morais, falha de uma certa forma, pecado. Então ele corre para dentro da igreja. Então ele quer fazer algumas coisas dentro da igreja, como se o fazer vai limpar ele, vai purificar ele. Ele tem a consciência que ele está devendo, então ele precisa pagar alguma coisa. Então ele entende, que ele precisa pagar com serviço. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer algo. Olha a cabeça do mérito da pessoa. O que ele tem que pagar? Nada. Aí nós vamos entrar daqui a pouquinho na graça, porque Cristo já pagou. E se a gente não entende esse processo, a gente fica refém de culpa, a gente fica refém de nós mesmos, a gente fica encrencado conosco mesmo, porque a gente não entende o fundamento do Evangelho. Mas quando eu começo a entender o fundamento do Evangelho, eu começo a entender os princípios do Evangelho, eu sou livre. E aí eu posso ter uma consciência de um livre, de um filho, porque agora eu tenho uma identidade, eu vou saber quem eu sou. Agora, preste atenção de uma coisa. A Bíblia fala de essência. Guarda uma coisa no seu coração. Toda essência produz algo que é natural. Você não consegue brigar contra uma essência que é sua. Se o homem é mau e perverso, a essência dele sem Cristo, ainda que ele tente engambelar, fazer um esforço próprio para melhorar, ele não melhora. Tem uma hora que vai dar ruim, porque a essência dele está corrompida.
A essência produz algo natural. Você não precisa se esforçar para fazer. É a sua essência. Você entende isso? Está comigo? Ok? Então, quando nós somos e recebemos uma nova natureza em Cristo, nós temos a essência de Cristo em nós. Então, eu posso produzir segundo a essência do novo homem, a nova mulher criada segundo Cristo. E as coisas não precisam mais ser um esforço meu, mas uma rendição minha. Que é aquilo que nós falamos, né? A fé também, ela não é o exercício simplesmente, a fé é a rendição, quando eu me rendo e descanso, eu ativo o poder sobrenatural da fé. E aí, nós vamos entendendo essa questão toda e vamos compreendendo aquilo que Cristo Ele é, o que Ele fez, o propósito, o que significa em Cristo tem as plenitudes do tempo, a eternidade. Nós vamos entendendo os princípios e propósitos. Aí sim, nós vamos lançando raízes profundas e não é nenhum vento que vai tirar a gente do propósito. Aí nós conseguimos entrar naquele lugar da perseverança em Cristo, porque agora eu estou nele, relaciono com ele, compreendo o Senhor e vivo por ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você continua aí? Amém? Fala comigo assim, amém. Fala assim, estou aqui, pastor. Então veja, a lei a gente sabe que já possui o tempo de validade, né? O fim da lei é Cristo. Então você fala assim, poxa, então a lei durou até Cristo vir. Prazo de validade. Tá, até aqui tranquilo, correto? Ela termina quando chega a nova aliança. Quando chega Jesus, aí nós começamos a viver o período da graça, então ela termina aqui. Agora, será que quando eu falo assim, que a lei termina, significa, e quando eu estou falando a lei de Moisés, significa que na nova aliança não existe lei? O que você acha? Se nós vivíamos pela lei de Moisés, e a lei de Moisés, o fim dela é Cristo, e Cristo veio, então chegou o tempo de validade da lei de Moisés, então significa que não há mais lei? Nós somos os povos sem lei? É isso? O que você acha? Pergunta ao seu irmão aí do seu lado, fala assim, o que você acha? A gente é um povo sem lei? A gente vive sem lei? Aí, olha só que interessante, aí o próprio Jesus vai falar e responder para a gente. Ele fala assim, em João 13:34, ele fala assim, novo mandamento vos dou. Opa, significa que aquele mandamento, ele teve o prazo de validade, mas Cristo está entregando outro mandamento. Tudo bem? Amém? Aí ele fala assim, vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Opa, então ele vai dizer, tem um novo mandamento, o mandamento do amor. Então no período da graça, nós somos devedor, a gente deve amor a todo mundo. Você não pode dever a loja do Chico nem da Francisca. Você tem que pagar as contas que você compra. Então, pastor, rapaz, estou aqui, você me lasca uma dessa na boca do estômago. Então renegocie suas dívidas, não deixa caducar, paga, tá bom? O novo homem nascido em Cristo Jesus paga as contas que ele faz. Então olhe para o seu irmão, de repente você vai ser profeta na vida de alguém e fala assim, você nasceu de novo? Então paga as contas. Tá bom? Tem que pagar. Mas a Bíblia fala de que a gente é devedor do amor. A gente deve o amor uns aos outros. Então, se tem uma coisa que a gente precisa exercer, é amor. E esse amor é amor uns aos outros. E nesse amor se cumpre toda a lei e os profetas, porque Deus é amor. Mas é um pouquinho mais, e ele vai dizer o seguinte, agora João 14:21, ele vai falar assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Então vamos lá. Eu vou mexer com algumas coisas aqui. Posso ir mexendo com vocês assim? Posso ou não posso? Posso? Pode ou não posso? Sim ou não? Amém. Eu ouvi uma palavra do Paulo Borges, e eu não vou lembrar agora os dados estatísticos que o Paulo Borges trouxe, mas ele estava falando para uma comunidade, não sei se eram só homens, ou era uma comunidade mista, mas ele trouxe alguns dados estatísticos sobre, por exemplo, sobre adultério, sobre várias situações dessas. E foi muito alarmante, porque ele fala assim, era mais de 50% dentro da igreja, segundo alguns estudos. Aquele homem cheio de ímpeto, ele virou para a comunidade cheia e falou assim, então,
se é mais de 50%, as estatísticas de adultério dentro da igreja, ele falou assim, então quer dizer que dentro dessa comunidade aqui, talvez 50% está aqui adultério. Eu falei assim, rapaz, o homem é valente, hein? Lançou assim na lata. Aí, quando a gente escuta o adúltero ou a adúltera, ele sempre fala uma coisa assim, eu te amo. Ele lança essa para o esposo ou para a esposa ainda. Ele está adulterando, mas ele fala assim, não, mas eu amo você. É com você que eu quero ficar, eu te amo. Nessa palavrinha você percebe que não há uma definição clara do que é amor. O amor, na maioria das vezes, nós estamos atrelando o amor ao que? Ao nosso sentimento. Então, se eu sinto um bom sentimento com você, então eu amo você demais. Porque é o meu sentimento. E às vezes a gente fala assim, eu amo Deus. Mas quando ele traz o João 14, ele vai falar o seguinte, aquele que me ama é o que guarda o meu mandamento, ou seja, não é nem conhecer o mandamento, é guardar. Então veja, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Doideira, né? Ali parece que Deus só vai amar, né? Aquele que ama ele, né? Não dá esse entendimento ali? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Mas Deus, ele ama todo mundo, mas eu entendo que esse amor, ele é o amor de quem é feliz, com quem caminha e convive. É o deleite, é o prazer de estar junto. Correto? E quando nós caminhamos junto, a gente tem uma manifestação de quem ele é. Então, a gente começa a observar que Jesus ele vai falando algumas coisas. Então, veja, aqui reside uma outra questão para a gente entender. Muitas vezes a pessoa ela quer caminhar com Cristo porque ela tem medo do inferno. Tá bom, que bom que você está caminhando, nem que seja por medo, né? Bom, mas que bom que tomara que esse medo se transforme em amor. Porque o medo não vai te estabelecer muito tempo. O vínculo entre um e o outro precisa ser o amor. E o amor respeita, o amor quer bem. O amor não faz o mal. A gente falar em 1 Coríntios 13, você vai ver toda a característica do amor. Não se exaspera, não expõe o outro inconvenientemente. Então, o amor é o vínculo. Então, só ama quem tem vínculo. E quem vive pelo vínculo. E que se estabelece num relacionamento. Lembra que eu falei com você que nós acreditamos na igreja do relacionamento? E a mola aí é o amor. Eu estava batendo um papo com uma pessoa. Foi o Sr. Wander. A gente estava aquela resenha antes de começar a célula. Ele não sei por que ele me perguntou. Eu falei com ele assim, ô Wander, igreja é igual uma família. Tem briga, tem desentendimento, tem gente chata, tem tia enjoado, a tia enjoada, tem uns esquisitos, mas é família. E na família, a gente não sai dela. Porque a família, ela é mantida por vínculos. E os vínculos, a gente luta pela família. Pelo menos deveria ser assim, vamos lutar pela família. Aí eu falei assim, hoje a gente vive uma era tão sem vínculo, que a gente, por exemplo, a família da fé, quando a gente fala família da fé, tem um monte de gente que troca a família da fé. Por quê? Porque teve uma desavença, uma situaçãozinha aqui e acolá. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Todo mundo que vai viver trocando, nunca vai amadurecer. Porque só amadurece quando a gente tem a responsabilidade de confrontar os dilemas pessoais e coletivos. Aí a gente cresce como ser humano e como cristão. Até no casamento é assim. Cada dificuldade que a gente venceu junto, nós crescemos junto, nós amadurecemos junto. Uma experiência deu marca, substância, essousia. Você tem uma autoridade representativa para falar sobre, porque você venceu uma área.
Então, a gente precisa entender isso aí. Isso aqui foi aspas que eu fiz agora, tá? Estou lembrando de algumas coisas, eu vou falando com vocês, tá legal? Amém? Pode ser assim? Mas está tudo sob controle, estou dentro aqui do esboço de hoje, tá bom? Então, veja só. Quando a gente fala que a lei ela tem um caráter profético, o que significa, então? Que a lei, ela anuncia algo que virá no futuro. Não é assim um caráter profético? Então, a lei está apontando para algo futuro. Então, essa lei, ela está apontando para Cristo. Ela está falando sobre Jesus. Nós falamos isso na terça-feira passada. A lei de Deus fala de Jesus. A lei de Deus fala o tempo inteiro sobre Jesus Cristo. E algumas pessoas não conseguiram discernir as Escrituras. E Jesus disse isso. Errais, porque não conheceis as Escrituras. Então Jesus fala, por exemplo, porque até na lei, nos profetas e na lei falam sobre mim. E quando veio o tempo perfeito de Jesus vir, no tempo perfeito, aqueles que estudavam a lei, ou boa parte deles, não discerniram o Cristo. Estão guardando ele até agora. Por isso que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então veja só, então ela fala, então prevendo a Escritura que Deus justificaria também os gentios pela fé, ele anunciou primeiro as boas obras de Abraão. Olha que coisa interessante, por meio de você, todas as nações serão abençoadas, está lá em Gálatas 3,8, coloca ali. Então o que ele está falando? Deus já disse que a justificação vem por Abraão, né, pela fé, antes da lei, e fala a respeito que a intenção de Deus sempre foi alcançar o quê? A todos. Por que alcançar a todos? Vamos lá, prático para a gente entender aqui. Porque o judeu se achava uma nação exclusiva. Todo mundo é pecador e não merece a salvação nenhuma. Só nós, povo exclusivo de Deus. Amém. Mas quando Deus ele pega Abraão, ele está falando a respeito do gentio, que somos nós, gentios somos nós. Ele está falando de todo um povo que seria alcançado pela graça e o favor, que viveriam e seriam justificados pela fé. Mas o que isso tem de questões práticas a nós? A mesma maneira a gente pode se fechar, a gente pode achar, porque a gente está na igreja, e a gente agora caminha com Jesus, a gente faz as coisas tudo certinho, que a gente é melhor do que aquele que está lá fora. E aí a gente tem uma outra situação terrível na nossa mente, porque a gente fecha a nossa mente em nós mesmos. E nós fazemos os nossos clubinhos de fé. E nós nos reunimos no nosso clube de fé. E pegando o gancho no que nós ouvimos também nesse final de semana, né? Ele fala que todo intercessor ou que todo evangelho precisa levar em conta uma cidade. E aí nós temos o quê? Nós temos uma premissa de uma evangelização de todos os povos. Então Abraão, Deus fala que aquele que crê vai ser justificado. Não é aquele que faz será justificado. Olha que coisa linda. Então olha que coisa bonita. Você está aqui no meio da igreja, da IMV. Aqui tem gente que trabalha aqui, trabalha colar, sobe aqui, canta aqui, que prega, que dá aula, que ajuda na portaria. É a casa dos levíticos, né? O serviço do templo para poder manter isso aqui aberto. A gente olha para aquilo, em algumas igrejas tem um negócio bacana, né? É o diácono, né? Tem até roupa personalizada, já viu? A gente é avacalhado que não tem isso, né? Mas algumas igrejas, os camaradas têm a roupa arrumadinha, bonitinha, né? Está identificado, né? Uma coisa assim, bacana, eu acho bonito, né? Mas não sei por que a gente não fez aqui, mas não tem isso. Você viu o camarada, tem uns que falam assim, tem até a carteirinha, né? Ele mostra a carteirinha e fala assim, eu sou o diácono da igreja. Aí você não entende. Ainda mais um cara que nunca entrou numa igreja. Se você ouvir o cara falar assim, eu sou diácono, você sai correndo dele, não sai? Esse negócio parece esquisito demais, não é? Você vai ficar com medo dele, não vai? Eu sou diácono. Rapaz, que troço é esse aí? Deve ser uma coisa boa, né? Porque ele encheu a boca para falar que ele é o diácono, né? Então, a gente fica nesse negócio de patente. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, tal. Clubinho de fé. Aí você imagina o seguinte, aquele que não é o diácono, aquele que não é pastor, aquele que não canta, aquele que não faz nada na igreja, mas ele está no mundo pregando a salvação, ele falou de Jesus para o camarada ali, o camarada creu, justificado foi pela fé. O tal Zé Ninguém, que você não conhece nem eu conheço, não tem a patente que você tem, é mais crente do que você.
Ok? Deu para entender isso? Amém? Porque a gente criou clube santo. Tão santo que ninguém pode entrar nele. Enquanto Deus quer santificar toda a terra. Aí, esse é o princípio do Evangelho. Alcançar todas as nações, toda a terra. Por quê? Eu preciso pregar o Evangelho para que alguém creia. E se ele crê, ele é justificado pela fé. Ele nasce de novo. Uma nova natureza em Cristo Jesus. Agora ele vai ser regenerado. Ele vai viver a santificação. Vai viver a glorificação em Cristo Jesus. Tem um outro texto aqui também interessante, que é Romanos 16, que vai falar assim, 16, 25, 26. Fala assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então veja, ele fala sobre as escrituras proféticas, ele está falando sobre a lei aqui. Ela tem um quê de profecia. Ela fala do Cristo. Ela está falando sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Então, as escrituras veterotestamentárias do Antigo Testamento, ela guarda uma coleção de profecia a respeito do Redentor, que é Jesus, que viria para dar uma solução definitiva a toda a humanidade, que tinha um problema de onde? Problema de onde? Que eu falei com você? Gente, não, eu vou ter que voltar tudo. Qual que era o problema do homem? Não. Tem a ver com de natureza. Tinha um problema de natureza. Ok? Então vai lá Cristo Jesus para salvar todo mundo, e todo mundo é salvo pela fé. Agora, então Jesus, o que ele fez? Jesus ele veio revogar a lei? Ou veio cumprir a lei? O que você acha? Ele revoga ou ele cumpre? A nossa advogada ali tem diferença nisso, né? Revogar e cumprir, não tem? O STF está querendo revogar alguma coisa agora, não é isso? Você me vê aqui, né? O negócio do induto do presidente, não está querendo revogar o negócio, não é? Então, revogar ou cumprir. Então vamos lá, Mateus 5, 17, 18. Não penseis que vim revogar a lei. Pronto, já entregou aí para vocês, Jesus falando, né? Ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a palavra, por exemplo, grega, que significa, que vem revogar, significa dissolver, desunir, destruir, demolir, entre outras. O que Jesus está falando? Que ele não veio acabar com a lei. Jesus não negou o seu fim, mas ele não revogou. Mas ele atribuiu à lei esse caráter profético. Por que o caráter profético? Porque ele cumpriu. Entendeu? Então, pelo cumprimento da lei, ele traz o caráter profético. Porque ele fala assim, a lei falava de mim, e eu cumpri a lei. Tudo que a lei disse, eu cumpri de um i a um tio. Tudo que a lei exigia, eu cumpri. Então, ele cumpre a lei. Ele não revoga a lei, mas ele cumpre toda a lei. Então, com isso, quando fala cumprir, é um texto grego. Olha o significado do texto grego, que bacana. Que traz o significado assim: tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida. Então, o cumprimento de Jesus da lei é o cumprimento que satisfaz todas as exigências da lei. Ele não ficou devendo nada. Ele cumpriu em todas as suas instâncias, em todas as suas medidas. Que lindo isso, né? Então, veja, por isso, lá em Hebreus, coloca para mim, Sofia, Hebreus 8, 13, nós temos essa expressão aqui, ó. Deixa ela colocar lá, Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
Então, por que Jesus ele cumpre a lei, ele estabelece a lei, ele cabalmente. Então, o que acontece com a lei de Moisés? Ela se tornou antiquada, porque teve seu cumprimento no Messias. A duração da lei é até chegar em Jesus. Por isso ela ficou antiquada. Porque Jesus cumpriu profeticamente o caráter da lei. Então, veja outra coisa. Então, Jesus, ao declarar o cumprimento do que estava predito, ratificou seu caráter profético. Por essa razão também Paulo afirma que a lei não é anulada pela fé. Pelo contrário, ela é confirmada pela fé. Tem uma diferença. A fé não anula a lei, ela confirma a lei. Então vamos lá, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque ela veio de Deus, ela é de Deus. E ela é boa. Ela não é ruim, ela é boa. Só que a lei, ela traz a clareza daquilo que é o pecado. Cristo traz a leveza de viver sobre o pecado. Agora nós temos o Cristo. E a lei, ela ainda continua apontando para o pecado. Mas nós, que estamos em Cristo Jesus, nós temos operando sobre nós a lei de Cristo, a graça do Espírito sobre a gente, a graça de Deus. Então, sobre nós agora tem a justiça de Jesus Cristo. Nós somos justos por causa de Jesus, não pelas coisas que nós fazemos. E nós vinculamos em Jesus em amor. Nós caminhamos com Ele em amor. Por isso, para mim não é custoso cumprir o mandamento, mas é prazeroso, porque isso marca um vínculo de amor. Eu amo meu Deus. Eu não quero me apartar dele. Eu quero fazê-lo feliz. Eu sei que meu Deus, Ele é bom. Eu sei que meu Deus, Ele tem o melhor para mim. Eu posso confiar nas suas santas palavras. Por isso eu me apego à sua palavra e guardo ela no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Por isso eu ato ela no meu coração, para que eu não esqueça dela, nunca mais. Porque a palavra de Deus, elas são vida. Então eu começo a entender a dimensão daquilo que Deus diz, não como Deus zangado, que quer me castigar, mas um Pai que me ama, que me instrui, que me ensina os caminhos que eu posso trilhá-los, para ser feliz, para serem abundantes. Eu não tenho problema de obedecer a ordem, eu não tenho problema de ouvir e fazer. Irmão, guarda uma coisa no seu coração, a maioria de nós, seres humanos, estou me incluindo também, a gente tem uma dificuldade de ouvir ordens, a gente tem uma dificuldade, querido, não é não? Quer ver você ficar bravo, alguém falar não para você. Uma coisa que você quer tanto, uma pessoa fala assim, não, pronto, acabou o seu dia. Ela não é, ou é só comigo assim, que acontece? Só comigo, acontece com você, que acontece contigo, levanta a mão assim, deixa eu ver. É só falar não, você fica desse tamanho de bico. Não é não? Sim ou não? Não é? Por que a gente tem tanta dificuldade disso? Porque o tal do Satanás falou que o dia que nós comêssemos do fruto, nós seríamos conhecedor do bem e do mal. Porque se anda segundo o fruto da nossa consciência, do nosso julgamento, do que é certo e do que é errado. E por isso nós temos dificuldade de ouvir Deus em algumas coisas, porque para ouvir Deus nas coisas, elas são meio antagônicas do senso de justiça que a gente tem. Vou te dar um exemplo. Alguém pisou no seu calo, o que você vai fazer? Pisar no calo dele. E qual a maior dificuldade do ser humano? Perdoar alguém. Por quê? Porque ele não merece. Mas Deus, em Cristo Jesus, te perdoou e fala assim que você precisa perdoar. E por que você tem dificuldade? Porque você está no conhecimento do bem e do mal do seu coração, da sua justiça. E quando você está no conhecimento do bem e do mal do seu coração, da sua justiça, o que você está fazendo? Você nega a sabedoria divina.
E a gente tem a coragem de dizer que a gente ama a Deus, se a gente não obedece os mandamentos dele. Entendeu aí? Sim ou não? Vocês estão quietinhos aí. Amém, gente? Então, qual é o processo? Então, Deus, ele salva a gente. Tá ok, salva para quê? Para cumprir o propósito. Qual o propósito? Ser mais semelhante a Deus. O homem tinha um problema de natureza, não conseguia salvar a si mesmo, não consegue compreender Deus, é alienado de Deus. Então, ele entrega o filho. O filho vem, cumpre toda a lei. Todo o caráter profético da lei ele cumpriu. Ok. Porque ele cumpriu a lei, ele é considerado justo. Ele não deve nada para a lei. Nada para a lei, ele é justo. Agora, como ele paga, ele resolve o problema da lei, ele é justo, ele morre. A morte é a sentença do pecado. Então, se a morte é a sentença do pecado, quem morre é porque é pecador. Tudo bem? A gente só morre porque a gente é pecador. Então, o que acontece? Então, Jesus elevou sobre ele o meu e o seu pecado. Tudo bem? Por isso morreu. Mas só que o pecado meu e seu que estava sobre ele não conseguiu prender ele aonde? Na morte. Porque ele resolveu o problema da dívida. E quando ele paga a dívida, ele, o justo, que agora ele pode pagar, que por isso ele paga com a vida. Agora ele pagou a dívida e ressuscitou. Agora, quando ele ressuscita, o que ele faz? Aquele que crê, recebe a justiça do justo, é vivificado pelo Espírito e tem uma nova vida. Se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meu irmão, presta atenção. O mundo precisa crer em Jesus. Eu vou dar um outro aspas aqui. A mensagem da cruz é loucura para quem? Para aqueles quem? Que perecem, né? Mas é sabedoria e poder para aqueles que, os simples, aquele que aceita. Irmão, a gente vive hoje no mundo de seus extremos. E o que o mundo quer fazer com a igreja? Para de falar de Jesus. Para de falar de Jesus. Esse Jesus que você está falando aí, ele é homofóbico. Para de falar dele. Esse Jesus que você está falando aí, ele é mais o quê? Sexista. É assim que fala mesmo? É racista. Esse Jesus que você está falando aí não cabe na cultura que a gente está vivendo. Por que quer calar a pregação? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo. Se ninguém pregar sobre Cristo, quem vai ouvir? E se não ouvir, como vai crer? Por isso Marcos fala, pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus fala, ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-os a guardar. Então nós temos duas dimensões, pregar e guardar. Pregar, falar. Guardar e ensinar com a vida. E as duas dimensões, elas estão juntas, não estão dicotomizadas, ela está junta, ela está aqui, ó, ela está junto. Eu prego e ensino com a vida, prego e ensino com a vida, prego e ensino com a vida. E quando eu prego e ensino com a vida, o que acontece? O mundo vai crer. E porque eles crerem, vão crer e serão salvos. Deu para você entender? Por que o mundo é do jeito que é? Por que quer parar e calar a voz do crente? Amém? Uma outra coisa, um spoilerzinho assim, que a gente está cheio de coisa na cabeça, Deus tem dado algumas coisas para a gente, e a gente vai soltando aí, quando a gente vai encontrando com vocês, né? Que é a conversa da mesa que a gente fala, né? Qual é o grande problema do mundo hoje? Todo mundo quer pregar, e ninguém quer ensinar com a vida. O grande problema hoje do mundo, da igreja, ela quer ter uma deturpação do caráter. Ela quer evidência da pregação, mas não quer a autoridade da vida. Entende isso?
As pessoas às vezes falam com a gente assim: nossa, você me inspira. Aí você fala assim: inspira o quê? A pregação? As pessoas chegam e falam com a gente assim: não, pastor, que palavra, hein? Que bênção, hein? Ô pastor, você prega muito, hein? Você me inspira. O que? A pregação? A pregação te inspira? Então você quer o quê? Pregar. Igual quem? Igual você. Mas você quer viver a vida que eu vivo? Não, não. Eu quero só pregar, igual você prega. Eu não quero viver a vida que você vive. Está entendendo os valores, como é que são distorcidos? Então a gente precisa entender. Pregação e vida precisam estar juntas, alinhadas. Uma sem a outra, não adianta. Ela tem que estar junta, tá bom? Amém? Está comigo ainda? Então Jesus, ele cumpriu toda a lei. Vocês entenderam o caráter profético da lei? Tudo bem? Amém? Então Jesus cumpriu aquilo que a lei diz. Agora, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que o Antigo Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. Então nós vamos entender o que significa ser sombra. Então Colossenses, no capítulo 2, 16 a 17, fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou de bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém um corpo é de Cristo. Então ele fala sombra. Agora, olha que legal que definição de sombra. O que é uma sombra? É uma imagem limitada que transmite a ideia incompleta do objeto que se interpõe entre a luz. Então, tem uma luz aqui, tem um objeto que se interpôs na luz, isso vai gerar o quê? Uma sombra. A sombra é uma projeção. No entanto, quando as Escrituras falam de sombra, tenha em mente que aqueles homens que viveram no tempo da lei não podiam identificar exatamente o que estava por detrás da projeção. Viram sombra, mas não aquilo que originava a sombra. Então a lei, ou tudo lá do Antigo Testamento, são sombras das coisas que haveriam de vir. Ok? Por isso a gente pode reafirmar o seguinte: que o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento e o Novo Testamento explica o Antigo. Aí olha só algumas sombras. Circuncisão. Havia uma grande discussão, inclusive no tempo do Novo Testamento, sobre a circuncisão. Todo mundo sabe o que é a circuncisão? Todo menino, ao 8º dia de nascido, tinha cortado ali o prepúsculo, né? Prepúcio. Prepúcio, isso. Você que falou errado, Alexandre. Você que me introduziu ao erro aqui. Prepúcio. Corta o prepúcio. É a operação de fimose do menino. Essa era uma marca de circuncisão. Agora, essa marca, ela veio por Abraão. Tudo bem? Antes da lei. Dada por a lei. Como algo divino. Abraão recebeu de Deus, instituiu, então isso é uma marca. Ele é o pai da fé. Então veja assim, como a circuncisão, como a lei, ela também carrega o quê? Um caráter profético, isso. Então, mas é também temporária. Então Paulo vai explicar agora a circuncisão. Lá em Romanos 2, 28, 29, ele fala assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, pela circuncisão, nem a circuncisão a que é somente da carne, do prepúcio, é isso? Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, e quando Paulo vai falar de Abraão, ele fala que Abraão foi justificado pela fé, não pela circuncisão, conferindo a ela o status do selo da fé. Então, o que a circuncisão é? O selo da fé do coração de Abraão. Assim que ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que é pela fé, quando ainda não havia sido circuncidado. Então, ele foi considerado justificado pela fé
antes do ato da circuncisão. A circuncisão é o selo. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, por exemplo, ele relaciona o selo da fé na nova aliança ao batismo, que fazemos uso do termo da circuncisão de Cristo. Ainda em Colossenses, vou explicar isso agora. Em Colossenses 2, 11 e 12 fala, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Para a gente terminar a circuncisão, eu vou explicar. A circuncisão, então, ela foi revogada na nova aliança? Também não. Ela se cumpriu. Então, o que acontece hoje? Há uma mudança da circuncisão para o batismo. Então, Paulo fala que a gente cumpre o ato da circuncisão quando nós batizamos. Agora, o batismo também nos salva. Quer ver uma outra questão que é prática, que vocês já ouviram muito disso, talvez até falaram sobre isso? Você encontra um irmãozinho na rua. Eu vou definir rua. Está lá no boteco. Aí você encontrou o irmão lá no boteco. Ô irmão! Aí ele até fala assim, ele escuta o irmão e fala assim, é crente. Aí ele vai ficar meio sem graça de olhar, né? Pô, me pegou aqui no fraga e tal. Ô rapaz, tudo bem? Aí você fica preocupado. Pô, o que aconteceu contigo, cara? Estava lá no louvor da igreja, pregava para tudo quanto é canto. Você está aí nesse botequim aí, cara? O que aconteceu contigo? Ele fala assim, não, fique tranquilo. Eu sou batizado nas águas. Você já ouviu isso? Já ou não? Fique tranquilo. Eu já desci as águas. Quando alguém fala, fique tranquilo, eu já desci as águas, o que ele está falando? O que ele está falando? Que o batismo salvou ele. E o batismo não salvou ninguém, não. O batismo é o selo do coração. Você concorda comigo que pode ter gente descendo as águas que não tem um coração em Deus? Pode ou não? Pode, eu não sei como é que é o coração da pessoa. Mas de repente ela está descendo as águas e o coração dela não é de Deus, não foi nem redimido. Cumpriu um rito, né, de uma igreja qualquer, estava lá, achou bonito, eu vou fazer esse troço aí. Então, olha só, eu estou tentando trazer questões práticas para você entender, porque aí você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com os dias atuais? Eu estou te mostrando. Então, às vezes, a pessoa, assim, olha só, a circuncisão, ela também tem um caráter profético, então ela termina também em Cristo. Nós somos circuncidados pela fé no coração. E quando a gente desce ao batismo numa igreja, esse é o selo da circuncisão que houve no coração, da fé do coração. Então esse é um selo, é um sinal, um símbolo daquilo que está no coração do homem e da mulher. Agora, você acreditar ao ato de batismo o efeito de te purificar, e aí eu acho lindo a teologia metodista nesse aspecto, porque enquanto muitas pessoas elas acreditam que o batismo válido só é por imersão, a gente entende que existem tipos de batismo que a Bíblia traz para nós, que também é imersão, que também é aspersão, que também, como é que é o outro mesmo? Aspersão, derramamento, obrigado. São formas de se batizar. E quando a gente entende isso, que a centralidade é Cristo, a forma pela qual eu sou batizado não pode dizer mais alto do que Cristo fez por mim. Então, mas eu acho mais bonito a imersão, também acho. Se der para a gente fazer a imersão, a gente faz, mas eu não posso colocar, né, isso na cabeça metodista, tá, gente? Se for para uma outra igreja, uma outra denominação, vai ensinar diferente. E quem está certo, quem está errado. Não é questão de quem está certo, quem está errado. A questão é se a gente entendeu que a centralidade é Cristo. Então, estou dizendo que aquilo que eu acho lindo na igreja metodista, então a gente batiza. O que não é a água, a quantidade de água, é o que Cristo fez. Se a gente for observar, nem aquele ladrão da cruz não deu nem tempo de ser batizado, tadinho. E aí, hoje mesmo, o primeiro que inaugurou o céu foi o ex-ladrão, né? Que aceitou a Cristo, inaugurou lá, né? Então, veja, diante disso, a centralidade é Cristo. E aí, às vezes a gente briga, né? Porque o que vale é esse, o que vale é aquele outro. Aí a pessoa vai criando uma cultura na mente
que diz assim, cara, não, esse batismo que eu fiz aqui não vale, o que vale é o outro, porque esse aqui não tem poder. Não, cara, para com isso de ser bobo, esquece isso. O negócio é Cristo. Se eu entreguei minha vida para Jesus, tranquilo, o batismo é o selo. Amém? Entendeu? A nossa centralidade é Jesus. Então tá. Quer ver uma outra sombra? A oração. Mas vamos entender a oração aqui. Hebreus 9, 8, 9. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Vamos lá, vamos entender. Quando Deus ele traz a visão do tabernáculo, ele dá todas as ordens de como deveria ser construído o tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo. Então o tabernáculo, ele traz a sombra das coisas que haveriam de vir. Bom, ok. Ele tem vários símbolos proféticos no tabernáculo. Quer ver um aqui, que nós vamos olhar? Que é Êxodo 30 agora, 7 a 8. Êxodo 30, versículos 7 a 8. Fala assim, Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O que está se falando ali? Que no ato de acender as lâmpadas do candelabro, as velas lá do candelabro, tinha que acender elas. E Deus instruiu que esse incenso seria contínuo perante o Senhor, ou seja, não pararia nunca. Mas não tem mais um tempo. Então não tem mais como fazer isso aqui. Acabou? Como que isso se processa? Então vamos entender. O incenso contínuo aromático diante do Senhor, de geração em geração, indica que o Senhor não planejava interromper a prática de oferta de incenso. Olha o Salmo 141, 2, que diz assim, suba a tua presença a minha oração, como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Lá nos dias agora de Zacarias, o pai de João Batista, o momento da oferta de incenso já estava relacionado à oração. Vamos lá, Lucas agora 1, de 8 a 10. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Então a oração é o bem-vindouro atual que Deus projetou atravessando todo o tempo da linha espiritual, da sombra antiga. Então o que significa manter um candelabro aceso? Lá no Antigo definido, no Antigo Testamento, é o decreto perpétuo. No Novo Testamento, a ordem existente não está sob as lâmpadas, literalmente, mas a ordem de não apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. E a tipologia do candelabro aponta para o Espírito Santo. Vamos lá em Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não, vai no 1, começa no 1, 4, de 1 a 6. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, óleo, e eis um candelabro todo de ouro em um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso
de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a comparação da tipologia do candelabro com uma pessoa do Espírito Santo. Então, na nova aliança, ela é a única lâmpada que nós temos a responsabilidade de manter acesa, a presença do Espírito Santo de Deus na gente. Então, quando a gente olha essa situação, a gente está percebendo aquilo que é um caráter profético. O Antigo Testamento tem um caráter profético, que se cumpriu em Jesus e que se cumpre ainda hoje. Tudo que você lê na Bíblia como caráter perpétuo, ato contínuo, né? Isso se continua, não na literalidade de como era, mas através, por exemplo, da oração. Então, eu deixei esse texto de oração para a gente terminar na oração e pegando aí a mensagem que nós recebemos no final de semana e sobre as disciplinas espirituais que a gente tem trabalhado aos domingos, para que a gente entenda uma coisa. Irmão, o Espírito Santo de Deus está em nós. E se a gente apaga o Espírito Santo quando a gente deixa de ter o relacionamento com Ele, e relacionar com o Espírito Santo também é pela oração. Se nós não temos o hábito de orar, nós não temos relacionamento com o Espírito Santo. Se nós não temos o hábito de ler a palavra, a gente não conhece Deus. Então, quando a gente sai da antiga para a nova aliança, nós estamos percebendo que tudo aquilo que lá eles faziam como sombra se cumpriu em Cristo Jesus. Eu sou justo porque Cristo me deu a justiça. Eu sou uma casa, habitação do Espírito Santo de Deus. Eu conservo o Espírito Santo de Deus sobre mim. Eu sou devedor de amor um para com os outros. Eu sou chamado a pregar o Evangelho a toda criatura e ensiná-la a guardar. Então veja, quando você olha para esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ele é o Cristo, ele é Jesus, vivendo aqui e agora conforme ele viveu lá. Porque afinal de contas o propósito de Deus é de nos fazer, eu e você, a imagem e a semelhança do seu Filho. E aí, eu te pergunto, o que é a igreja? O lugar que eu vou na terça? Que eu vou ao domingo? Ou a igreja é um ser semelhante a Jesus? Alguém que se relaciona com Ele. Alguém que o ama acima de todas as coisas. Alguém que é transformado pelo Espírito Santo. Justificado pela fé. Salvo pela graça. Para cumprir um propósito. Amém? Glória a Deus. E para terminar, para a gente terminar orando uns pelos outros, a igreja de Jesus tem tudo de Jesus. A igreja de Jesus tem tudo de Jesus. A nossa maior dificuldade é que a gente não tem a nossa consciência transformada. E se a gente não tem a nossa consciência transformada, a gente não sabe aquilo que está à nossa disposição pela fé. Então eu vou fazer minha última frase, a gente vai orar. Já falei isso 3 vezes? Se eu falei 3 vezes, então o negócio é sério, tem que parar mesmo. Então veja só, não há nenhum problema de você pedir alguém para orar por você, para interceder por você. Isso faz parte da comunidade. A gente ama tanto que a gente ora junto. Mas isso não dá direito a você de não orar. Isso não dá direito a você de jogar a responsabilidade que é sua no colo do irmão. E talvez está aí a maior deficiência da igreja. Transferir para o outro aquilo que é minha responsabilidade. E quando a gente entender isso, nós vamos ser transformados. E nós vamos andar num nível
por fé, a gente vai cessando tudo. Vai passar por luta, mas vamos ficar muito felizes, vencendo, esperando. Se eu tivesse mais um tempinho, eu te falava a respeito do sofrimento. Aquela resenha foi legal que a gente fez na célula, não foi? A resenha da luta, né? Porque sofremos, né? 2 fontes de sofrimento. Quem sabe, um dia você me pergunta, a gente toma um café, a gente desenvolve esse rolo com você aí. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E a gente tem feito assim, a gente tem terminado as terças-feiras em oração, porque a gente crê, né, no poder da oração, a gente entende que a igreja que ora, e a gente só consegue amar você quando a gente ora com você e por você. Então, eu sei que eu peço aqui, às vezes você fica chateado aí com o pastor, pensa até não voltar mais na igreja. Mas a gente é esquisito, vai me perdoando, eu não vou te obrigar a fazer nada. Mas o que eu gostaria, se você puder fazer, se você puder dar um passinho assim, ó, à direita ou à esquerda, e olhar para alguém que você nunca viu na vida, nem sabe o nome. E, cara, se você aceitar esse desafio, você vai romper o limite do seu coração agora. E você vai conseguir abençoar uma vida. Então a gente só vai orar com uma pessoa. Então aí o que você vai fazer? Se você quiser, você sai do seu lugar. Olá, como é que você chama? Aí a pessoa fala o nome, você fala o seu, seja educado, né? E você vai perguntar à pessoa assim: você tem algum motivo de oração? Eu posso orar por algo específico para você? Você precisa de algo? Aí a pessoa vai falar assim: eu preciso. Eu estou com um problema assim, assado, tal. Você não precisa ser específico no problema. Mas você pode dizer o que está te aborrecendo. Aí esse irmão vai orar com você agora, vai te abençoar, tá bom? Isso aí. Então vamos trocando a ideia, conversa, procura saber o nome. E na hora que a pessoa falar a situação, abençoa ela com a sua oração. De repente alguém está com alguma dor, está com alguma doença, cura ela de uma vez aí, ó, para ali ter um bom final de terça-feira, sem dores. Amém? Eu vou orar por você que está em casa. Então, se você está em casa, sozinho, fecha os teus olhos, vamos orar. Mas se você está aí ouvindo o culto junto de alguém, então pega na mão dessa pessoa agora, vamos orar junto, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos que o Senhor é todo poderoso. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor sabe tudo a nosso respeito. O Senhor sabe como nós nos levantamos hoje, também está vendo como nós vamos nos deitar hoje. Tu conheces, Senhor Deus, as nossas preocupações e as aflições do nosso coração. Então, Senhor Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor sabe tudo, mas o Senhor apenas não sabe tudo, mas o Senhor se importa com a gente, o Senhor nos ama, e o Senhor quer nos abençoar. Portanto, meu Pai, Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor possa recolher a oração do meu irmão, a dificuldade que ele está passando, seja familiar, física, emocional, ministerial, profissional. Recolhe agora, Espírito Santo, e eu te peço que o Senhor venha tocar com o teu poder, curando quem está enfermo, trazendo paz quem está na confusão, trazendo para perto quem está longe, e gerando paz e harmonia no lar. Nós também repreendemos e desligamos agora todo o espírito contrário ao Senhor, todo o espírito do anticristo, que vem para tirar do coração do teu filho a palavra semeada que vai gerar fé no coração. Nós te mandamos embora em nome de Jesus, e nós profetizamos um tempo novo vindo sobre a sua vida. Nós profetizamos agora portas se abrindo sobre você, um novo tempo, onde aquilo que nós semeamos a gente colhe para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma impressão no meu espírito que alguém que está na casa colocou um copo de água e é a sua fé, e você apresentou essa água. Então, em nome de Jesus, dê de beber a alguém que precisa, e nós declaramos a cura em nome de Jesus. Aonde essa água bater, vai limpar tudo, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Uma impressão do meu coração, talvez uma pessoa que colocou um copo de água para que pudesse dar a alguém, que a cura do Senhor se processe na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Olha,
Bom estar com você aqui, bom ser família com você. Lembrando que domingo a gente tem a nossa escola bíblica dominical, uma bênção. Nós estamos falando para família, para jovem, juvenil. Começa 9h15. Vem estar aqui com a gente em nome de Jesus. Deus abençoe meu amado, minha amada. Vai na paz de Jesus.